Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias atualizadas e resumidas dentro do possível para você que me segue no endereço telemático blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e ainda YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 / facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio. Web Jornal do Paulo Maciel de meio de semana, quarta-feira, dia 22 de março de 2023. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, venera os santos Otaviano, Deográcias e Leia neste dia. Março é o terceiro mês do ano com 31 dias. É o mês internacional da mulher, mês da escola, mês do outono, mês da água, mês da Constituição. E está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se no dia 20, às 18h25. Começou então o outono. Fase da lua. A fase da lua que está vigendo é nova, hein? Teve início no dia 21. Estão se passando 81 dias do ano, faltam 284 dias para terminar 2023. Estamos na quarta semana da quaresma. Os católicos, então, vivenciam a quarta semana da quaresma, um período de jejum, oração e esmola e caridade. É o Dia Mundial da Água, hein? 22 de março. Alguns indicadores da economia brasileira. Salário mínimo nacional, R$ 1.302. Taxa Selic, 13,75% ao ano, divulgada em 1º de fevereiro de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,60%. Foi divulgada em março de 2023, neste mês, portanto. Cotações de 20 de março de 2023, no fechamento dos negócios no Centro de Comércio de Café de Vitória, no estado do Espírito Santo. O café arábica bebida dura fechou a saca de 60 quilos, valendo R$ 1.045. Café arábica bebida Rio, 928. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 592 a saca. É o produto no atacado, produto em grão. No dia 20 de março também temos cotação do dólar no mercado financeiro em São Paulo. A moeda norte-americana fechou em baixa de 0,5%, cotada a R$ 5,24. Já a Bolsa de Valores, a B3 ou Ibovespa, fechou em baixa de 1%, somando 100.922 pontos. Caindo a bolsa, hein? Agora vamos falar de futebol. Futebol, você que é esportista, você que gosta do futebol brasileiro. Eu tenho aqui o Campeonato Mineiro, Mineirão. O Campeonato Mineiro será decidido por Atlético Mineiro e América Mineiro. A definição saiu em jogos recentes. A final será em 2 partidas. Atlético e América, então, em Minas. Paulistão. O Palmeiras está mais uma vez na decisão final do Campeonato Paulista da Primeira Divisão. O Verdão venceu o Ituano no último domingo na Arena Allianz Parque e enfrentará o Água Santa, que venceu o Red Bull Bragantino nos pênaltis. Então, Palmeiras e Água Santa. Agora o Cariocão, Flamengo e Fluminense farão a final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Flamengo venceu o Vasco em compromisso da semifinal, enquanto o Fluminense derrotou o Volta Redonda. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna, editado em Vitória, no Espírito Santo. Eu divulgo as manchetes porque é o único periódico que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes do estado do Espírito Santo. Então, eu ainda dou muito valor ao jornal impresso, por isso eu faço questão de divulgar aqui. Vamos às manchetes do jornal de terça-feira, 21 de março.
Coluna de religião em comemoração aos 25 anos. Terço gigante da Festa da Penha vai ser prateado e terá medalha produzida por artista plástica com efeito 3D. Olha aí, uma novidade então, né, na Festa da Penha. Polícia investiga fraude de R$ 1 milhão com moedas digitais. As tais criptomoedas, né? A maioria das 23 vítimas é do estado do Espírito Santo. E tem vítimas também de Brasília, Distrito Federal, e do estado do Paraná, hein? Meu Deus do céu. Tem golpe para tudo quanto é lado, né? Idosos já gastam 70% da renda em farmácias. Se há estabelecimento que está sempre movimentado, é a farmácia. E vem novo aumento, hein? Olha, aumento de preço de remédios. Há até casos de pessoas que estão recorrendo a empréstimos para bancar tratamento. E os remédios ainda vão ter reajuste a partir de 1º de abril. Rubinho Pontual conta com a ajuda da mulher e dos 2 filhos para comprar remédios que custam mais de R$ 1.000 por mês. Olha aí, é uma pessoa que precisa da ajuda da família para fazer seu tratamento. 454 vagas para estudantes ganharem até R$ 2.256. Acho importante celebrar a vida. Alguém disse essa frase e aqui, deixa eu ver, na capa de A Tribuna não tem o nome da pessoa que disse. Futebol do Espírito Santo, olha, o Vitória mais perto da final do Capixabão. O Vitória venceu seu compromisso na semifinal e está mais perto da final. 150 motoristas multados todo dia por avançar sinal vermelho. Praia de Meaípe com novo visual. Faixa de areia começa a ganhar distância entre o calçadão e o mar em apenas 5 dias de trabalho no balneário de Guarapari. Agora vamos falar uma notícia aqui sobre dívidas. Você está endividado? Você deve a alguma loja, algum órgão do governo, alguém em particular? Pois é, olha, endividamento. Mulheres estão mais endividadas que homens. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, aponta que 79,5% das mulheres estavam endividadas em fevereiro de 2023, uma alta de 1,1 ponto percentual em relação a janeiro. Entre os homens, o percentual caiu 0,1 ponto percentual, representando 77,2% dos consumidores masculinos. As mulheres têm concentrado o endividamento nas modalidades de prazos mais curtos, principalmente no cartão de crédito. Elas estão proporcionalmente mais endividadas do que os homens em 3 modalidades de dívida. Cartão de crédito, 86,5% das endividadas, carnês de lojas, 19%, e crédito consignado, 5,9%. Nos demais tipos de dívida, cheque especial, crédito pessoal, cheque pré-datado, financiamento de casa, de carro e outras dívidas, os homens superam as mulheres como proporção do total de endividados. As informações constam do endereço telemático da Confederação Nacional do Comércio e foram divulgadas em 8 de março. Agora temos aqui, tem mais detalhes lá, é só você acessar o site, né, da Confederação Nacional do Comércio. Polícia Militar agora. Temos uma notícia da Polícia Militar, mas não é notícia de prisão, nada disso. É uma homenagem. Força Tática realiza a homenagem a sargento que se despede da corporação. Olha que coisa bonita, né? Fugindo assim, né, do trabalho da polícia de procurar bandido, de correr atrás de criminosos, né? O efetivo do serviço diário e a força tática da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo realizaram evento de despedida do 2º Sargento Ivanildo dos Santos Oliveira,
que concluiu seu tempo de serviço na corporação. O evento teve início na sede da companhia e finalizou-se com a entrega simbólica do policial à sua família em sua residência. Eis o que diz a nota da PM. O sargento dos Santos, fundador e integrante da Força Tática da 14ª Companhia Independente, marcou a cronologia da nossa sublime briosa com muita honra e empenho. Por este motivo, foi homenageado em agradecimento por todo o serviço prestado à Polícia Militar do Espírito Santo por mais de 30 anos. É a mensagem para o sargento, parabéns, né? O evento aconteceu na manhã de segunda-feira, dia 20 de março de 2023. Olha, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina está divulgando a programação da Semana Santa. Não é? A programação consta de catequese, missas, tem outros eventos também que começam no dia 1º de abril, às 19 horas, quando haverá celebração eucarística com bênção de ramos, hein? Olha aí, 1º de abril, que será um domingo de ramos. Então a programação começa e vai ser finalizada. Deixa eu ver o dia aqui da finalização. Será no dia 9, né? 9 é o domingo de Páscoa, na ressurreição do Senhor. Então, do dia 1º ao dia 9. Participe, você que é católico. Não deixe de participar, né? Agora vamos aqui à pesquisa informal de preços. Eu faço as minhas compras, quem me segue já sabe. Quando eu encontro o preço mais em conta, eu compro para meu lar e passo para vocês onde foi que eu comprei. Eu comprei biscoito da marca Petian, 350 gramas de maisena e creme cracker por R$ 3,98. Foi no supermercado Lavagnoli, no centro de Colatina. Pão francês dormido comprei por R$ 7,98 o quilo no supermercado Oba, também no centro de Colatina. Comprei amendoim salgado sem pele, 150 gramas, é isso mesmo, 150 gramas, R$ 1,49. R$ 1,49. Está para vencer, mas ainda não venceu, então vale a pena. E a cerveja zero, sem álcool, né? Para quem não bebe nada alcoólico, R$ 3,69. No Abigão, Embalagens, Rua Alexandre Calmon, no centro de Colatina. Olha, agora vamos falar de missa em Colatina no dia 22 de março, quarta-feira, às 19 horas. Haverá celebração eucarística no primeiro dia do tríduo da ordenação presbiteral do Padre David na Catedral, 19 horas. No mesmo horário, missa presidida pelo Padre Paulo Barbosa na comunidade católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. Também às 19 horas, missa com visita pastoral do bispo diocesano Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa na comunidade católica São Bento, bairro Residencial Nobre. Ok? Para você que quer saber mais informações, temos o telefone da paróquia. Você pode fazer a ligação, né? 2102-5010, 2102-5006. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas e nos outros dias das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. No sábado, das 8 às 12 horas. Então, você pode ligar ou comparecer. Endereço eletrônico da Paróquia Santa Clara do Mosteiro das Irmãs Clarissas, instagram.com/paraclara. Telefones 99934 5155, 3722-6249
e 37210864. Telefone da Matriz Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, na zona norte de Colatina, o bairro mais importante economicamente de Colatina. 99507 2251. E para você que mora em Vila Velha que é a minha segunda cidade, temos aqui os telefones do Santuário Divino Espírito Santo, na região central de Vila Velha. WhatsApp, 0 operadora 27 99985 3558. E o telefone fixo, 3329 1266. Aliás, nós temos aqui da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Vila Velha, as celebrações penitenciais, em dia 22 de março, na quarta-feira, haverá celebração penitencial na igreja, na comunidade católica Cristo Rei, às 19h30, e também na comunidade Cristo Redentor, às 19h30, mesmo horário. Na quinta-feira, 23 de março, na igreja São Benedito, 19h30, e igreja Nossa Senhora do Rosário, no mesmo horário. Tá bom? E tem no dia 27 haverá também na comunidade Sagrada Família, Santuário Divino Espírito Santo, São Marcos e São Sebastião. São celebrações penitenciais, ok? Participe! Chances de emprego, agora vamos falar um pouquinho de chances de emprego. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulgou no dia 17 de março 87 oportunidades de trabalho na região. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos trabalhadores. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102. Há pouco tempo teve um terremoto na Turquia e na Síria, agora aqui perto do Brasil. Terremotos atingiram a Argentina, Equador, Peru, Chile e México no último sábado, 18 de março. Os sismos resultaram em pelo menos 14 mortos. Os tremores tiveram os seguintes pontos na escala Richter: 6,5 a 7 pontos. De acordo com as últimas informações da minha pesquisa, até o fechamento desta edição, havia centenas de feridos. Alguns sites informando sobre mais de 400 feridos. Olha outra informação aqui. Petistas querem cobrar DPVAT de novo. A gestão federal petista aqui no Brasil, que está aí, publicou uma medida provisória para restabelecer a cobrança do DPVAT a partir do ano que vem, 2024. A informação consta do site da Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de resseguros de capitalização de previdência privada das empresas corretoras de seguros e de resseguros, FENACOR, em matéria do dia 17/03/2023, com o título Seguro DPVAT pode voltar a ser cobrado. Olha, gente, são notícias que vêm para nos trazer preocupação. Economia ruim. Pesquisa diz que 98% dos investidores estão pessimistas com política econômica federal petista. Pesquisa das empresas Genial e Quest 2023, divulgada em 15 de março, diz que 98% dos agentes, economistas e executivos do mercado financeiro não acreditam, ou seja, desconfiam da gestão petista federal que está aí. Para os pesquisadores, a política econômica governamental atual está na direção errada e haverá recessão. O Instituto ouviu 82 representantes nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, dos maiores fundos de investimentos brasileiros, que, ao verificar os resultados, se mostraram enormemente pessimistas com os rumos e o futuro da economia nacional. Somente 1% disse confiar na administração central do Brasil. Pelo amor de Deus, hein? Estamos perdidos, hein? E vistos serão exigidos.
Turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália deverão ter que apresentar novamente os vistos para entrar em território brasileiro. No governo do presidente Jair Bolsonaro em 2019, esses documentos deixaram de ser exigidos aos turistas. O retorno da obrigatoriedade é uma medida a ser adotada pela atual gestão federal petista, através do Ministério das Relações Exteriores, contrariando o setor de turismo brasileiro. A informação foi divulgada em 8 de março de 2023. As notícias estão aí, nós temos que dar, né? Ainda que sejam notícias pessimistas, mas nós não podemos empurrar o lixo para debaixo do tapete. Agora vamos falar de loteria de números. Mega Sena acumula, hein? É o concurso 2.575 da Mega Sena, realizado no sábado, 18 de março de 2023, no Espaço da Sorte em São Paulo, capital paulista, não teve acertador para 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 04, 12, 14, 41, 46 e 53. O próximo concurso, 2.576, ocorre nesta quarta-feira, 22 de março, com estimativa de prêmio de 54 milhões, hein? Olha que prêmio que dá até vontade de jogar para aqueles que são aficionados no jogo. Já existe um acumulado superior a 43 milhões e 955 mil. A Quina teve 69 ganhadores e cada um recebe R$ 61.915 reais. Os 5.767 acertadores da quadra receberão um prêmio individual de R$ 1.058 reais. A Mega Sena só tem prêmios até a quadra, né? A arrecadação total somou mais de 74 milhões. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados de maneira normal a partir das 20 horas. Falar de outras informações. Olha, vem aumento, mais aumento de combustível por aí. A gestão petista federal decide adicionar mais biodiesel no óleo diesel e preço aumentará para o consumidor. O endereço telemático Revista Oeste informou que o Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, aprovou em 17 de março de 2023 o aumento gradual da mistura obrigatória do biodiesel no óleo diesel de petróleo. Sendo assim, em abril, mês que está se aproximando, o acréscimo será de 10% para 12%. Vai subir, então. Prepare-se, porque isso vai ter consequência. Um aumento gradual foi agendado para ocorrer até 2026, de agora até 2026. O ministro das Minas e Energia, da gestão petista federal, que está aí, disse que o preço do combustível deve subir, segundo ele, 2 centavos por litro. Vamos ver se será só isso mesmo, né? Lojas marxistas. Você sabe o que é marxista? Comunista. É o sistema de um partido único, sistema em que não há liberdade, não há eleição popular, onde todo o povo participa, onde corta-se a religião da vida das pessoas. Você sabe? Pois é, lojas marxistas. Os sem terra possuem uma rede de lojas, você sabia? Esses sem terra que você ouve falar por aí? Meu Deus do céu, eu não sabia disso não. Sem terra com loja? Os produtos são de propaganda do marxismo-comunismo. Tem muitos produtos lá com propaganda do marxismo-comunismo. E seus asseclas, né? Como o tal do Guevara, por exemplo. O pior é que tem gente que compra esse tipo de mercadoria e paga caro ainda. Só no Brasil mesmo, né? Meu Deus do céu, o que será de nosso país?
aposentados sem crédito. Vários bancos, em número de 10, até a última pesquisa que eu fiz, não darão mais o empréstimo consignado a aposentados do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, os aposentados brasileiros em geral. Até mesmo os bancos oficiais, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, suspenderam o benefício. Isso aconteceu depois que a gestão federal petista estabeleceu que os juros teriam que ser de 1,7%, interferindo na questão da iniciativa privada. E até no Uber, eles interferem, né? Os petistas estão interferindo também no transporte alternativo de passageiros via aplicativo, popularmente conhecido como Uber. Até nesse transporte eles estão querendo interferir, minha Nossa Senhora. O que aconteceu com o nosso país? E agora, ó, criminalidade em estado do Nordeste, estado potiguar. No Rio Grande do Norte, grupos criminosos impuseram medo à população. Inclusive em Natal, a capital potiguar. A situação fez com que agentes da Força Nacional fossem chamados a fim de tentar restabelecer a ordem. O problema é bastante sério, com ataques variados e ameaças às autoridades. Problema sério, hein? Rio Grande do Norte. Já teve no Ceará, agora Rio Grande do Norte. Ameaça. Medo na população. Criminosos agindo. Calor, vamos falar do calor. Olha, a estação do outono brasileiro está começando, mas o calor ainda é intenso em Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo. Um supermercado, por exemplo, do bairro São Silvano, o Extrabom, na Avenida Silvia Vildos, além do ar-condicionado convencional, tomou emprestado equipamentos de empresa de locação, Refrilock, para deixar o ambiente mais fresco. São uns refrigeradores enormes, né? Uns ares condicionados enormes, que ficam lá, né, funcionando em determinados setores da loja para melhorar, né, a circulação. Bíblia, vamos falar de Bíblia agora, hein? Olha, o termo... Não, vamos falar de outra coisa agora antes disso. O preço da gasolina, um só preço, vou falar aqui. Na segunda-feira, dia 20 de março de 2023, o litro da gasolina comum foi encontrado por R$ 5,79, preço à vista ou no cartão de débito, em 3 postos colatinenses. Zan e Motocap, na Avenida Silvia Vildos, bairros São Silvano e Lacê, na zona norte da cidade, e Rio Doce, Rua Alexandre Calmon, centro, cabeça da ponte Florentino Avidos. O consumidor está pagando mais caro depois que a gestão federal petista aumentou de novo os impostos, acabando com a medida adotada no governo de Jair Bolsonaro, que reduziu impostos. Gente, vamos registrar esses sofrimentos da população aí. Agora é hora de catequese, vamos falar da Bíblia. O termo filho do homem na Escritura Sagrada tem aparecido em vários setores da Bíblia, várias seções. O livro do profeta Daniel usa a expressão filho do homem nos escritos do Antigo Testamento na Bíblia Sagrada, referindo-se ao Messias Jesus, que haveria de vir, segundo interpretações de especialistas em religião. Jesus Cristo também a usa para referir-se a si mesmo, em textos que encontram-se no Novo Testamento. O protomártir, melhor dizendo, protomártir quer dizer o primeiro mártir. Protomártir Estevão, escolhido diácono por determinação dos apóstolos da igreja primitiva de Jerusalém, pouco antes de morrer, ele fala que vê o Filho do Homem, Jesus, numa visão do céu. A referência ao termo significando Messias está principalmente nos evangelhos, né? Estes são os livros onde é encontrado o termo. Tem Mateus em vários locais, Mateus 12, versículo 40,
Mateus 17, versículo 22, Mateus 24, versículo 44, Marcos também tem, Marcos 9, versículo 31, Marcos 10, versículo 45, em Lucas também encontramos o termo Filho do Homem. Lucas capítulo 5, versículo 24, Lucas 9, capítulo 58, Lucas 17, versículo 24, em João também, capítulo 1, versículo 51, João capítulo 8, versículo 28, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, capítulo 14, versículo também 14. No livro de Ezequiel, Deus se refere a este profeta, o profeta Ezequiel, como filho do homem. Então, é outro significado, né? Isso em Ezequiel. Há várias passagens com o termo filho do homem. Em Daniel, capítulo 8, versículo 17, a referência é ao próprio profeta Daniel. O livro do profeta Isaías 51, versículo 12, Isaías 56, versículo 2, é outra seção da Bíblia que cita a expressão filho do homem, traduzida, neste caso, como criatura humana, ser humano. Outros pontos do Antigo Testamento, onde o vocábulo é lido com esta tradução, é no livro de Jó e também em alguns salmos. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 6, há uma reprodução do Salmo 8, versículo 4. A interpretação teológica vai depender, portanto, do contexto em que os vocábulos estão inseridos, ok? Tudo vai depender desse contexto. É importante, eu deixo esse texto completo no meu blog, no resumo de notícias do dia 21/03/2023. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora vamos falar de padre 100% para Deus. Hoje em dia no Brasil o padre ele tem que ser casto, né? Tem que praticar a castidade. Então ele está se entregando 100% para Deus. Mas muito se fala sobre a situação celibatária dos padres. Ora, eles optam pela vida sacerdotal sabendo disso, ou seja, que irão se dedicar 100% a Deus, assim como fizeram muitos cristãos. E o exemplo maior é o de Jesus Cristo. No entanto, se fizerem uma pesquisa atualmente com as fiéis católicas, as mulheres, acredito que uns 90% delas vão se posicionar a favor do casamento para os padres. Passa-se a impressão de que as mulheres sentem pena dos sacerdotes serem solteiros. Dá essa impressão. E tem até freiras, elas que são celibatárias, freiras que se mostram a favor do casamento para o padre, como se isso fosse resolver os inúmeros problemas da Igreja Católica. Estou dando uma opinião aqui. Eu, pessoalmente, acho que não iria resolver. E poderia, inclusive, até aumentar, hein? Eu penso da seguinte forma: se os casados quisessem realmente tanto servir na Igreja Católica, existiriam mais diáconos permanentes e ministros da palavra também, homens. Estes sim podem ser casados, diáconos, ministros da palavra. E vale ressaltar que o diácono permanente precisa de autorização da esposa para ingressar na missão. E se ele morrer, não pode... Aliás, se ela morrer, ele não pode mais se casar. Sabiam disso? O diácono, ele tem que ter autorização da esposa, e se a esposa falecer durante o período em que ele é diácono, ele não pode se casar novamente. Começa o outono brasileiro. Olha aí o outono brasileiro. O início do outono, também chamado equinócio de outono, aconteceu no dia 20 de março de 2023,
às 18h25. Dia 20, hein? Segundo o endereço telemático Calendar, no hemisfério sul, onde está localizado o Brasil, o outono começa sempre entre os dias 20 e 21 de março, ou seja, quando termina o verão. E se encerra entre os dias 20 e 21 de junho, quando tem início o inverno. Essa estação é caracterizada pela troca de folhas das árvores sazonais que começam a se preparar para a chegada do inverno. O outono do hemisfério sul é chamado de austral, enquanto no hemisfério norte é conhecido como outono boreal. No outono, os dias começam a ficar mais curtos e as noites mais longas, porque o sol tende a nascer mais tarde e se pôr mais cedo nesse período. A temperatura antes elevada no verão começa a esfriar. O clima é ameno, não sendo tão quente quanto no verão e ainda não tão frio quanto no inverno. Além disso, as chuvas ocorrem com menos frequência. A estação é caracterizada pelas folhas nas árvores que secam e caem. Outra característica relacionada ao clima do outono é que a umidade do ar diminui e a ocorrência de ventanias e nevoeiros é maior. Perda da vergonha. Muitos brasileiros, infelizmente, perderam completamente o bom senso e a vergonha. Como já dissera no passado o intelectual Rui Barbosa, essas pessoas desavergonhadamente fecham os olhos para a corrupção, a ladruagem, o narcotráfico e relativizam tudo isso em sua vida no viés ideológico da esquerda marxista e por interesses pecuniários, interesses próprios. Pena que exista essa hipocrisia. É uma hipocrisia e é tão latente em muitos setores da sociedade do nosso país e até de muitos países do mundo. Pessoas que se dizem normalmente de esquerda são declaradamente hipócritas, na minha opinião. Mente humana. Mais de 10 mil pensamentos passam pela nossa cabeça diariamente. É uma paráfrase de pregação do pastor Hernandes Dias Lopes no YouTube. Livre-arbítrio. Gostaria de falar também sobre o livre-arbítrio. As nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas vontades, que são a nossa liberdade, vão levar-nos para a salvação ou a danação eterna no juízo final. Pense bem então, nós temos liberdade, mas temos que saber praticar essa liberdade. Ela não pode se tornar uma libertinagem. Planos de Deus. Os desígnios, os planos, propósitos de Deus são perfeitos e nós muitas vezes não compreendemos, pois somos ínfimas criaturas. E uma decisão que você toma, você pode cair no buraco ou se salvar, hein? A paixão e o estar com outra pessoa é uma decisão. Ou seja, é preciso querer isso para que, enfim, aconteça. Um médico disse que é um estado temporário que duraria de 1 ano e meio a 3 anos. A paixão, hein? Nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, para tomar a atitude de ceder à paixão. A decisão é nossa. Chatice. Olha, tem muitas pessoas chatas nesse mundo, não tem? Tem gente metódica demais, sistemática, enjoada. Infelizmente, nós temos que falar. Deveria ser criada a Chatolândia para colocar todos os chatos extremados, a fim de que se transformem, a fim de que mudem de mentalidade, de comportamento. Deixa de ser chato, você que segue esse tipo de vida. Dê a você mesmo uma chance de mudar, de ser mais maleável, solícito, agradável. Veja o que você já possui e dê valor, pelo menos, à sua vida e aos dons que recebeu. Ciclo hebreu e nosso. Olha, o povo estava bem, aí esquecia de Deus. Passava então a sofrer, chorava, e Deus se compadecia e enviava um libertador. O povo voltava a ficar bem, aí esquecia de Deus de novo,
passava a sofrer novamente, chorava e Deus se compadecia e enviava o libertador. O povo voltava a ficar bem e o ciclo se repete seguidamente conforme o livro dos Juízes. É um ciclo. Acontece até hoje. Quero falar também sobre nossas escolhas. Às vezes, o que nos tira a força é acordar de manhã, ligar a TV e ficar vendo e ouvindo um punhado de notícia ruim, ou vendo teledramaturgia do mal, novela do mal. Para que você vê essas novelas do mal, que trazem mensagens antinaturais, antifamília, antirreligião? Sai dessa. Ao invés de ouvir um louvor ou a palavra divina, tem pessoa que enche a cabeça de má notícia e coisas diabólicas. Veja um filme sobre Jesus, sobre Maria, sobre um profeta, sobre o apóstolo São Paulo, o apóstolo Pedro. Não tem como ficar mentalmente bem vendo coisas ruins. Tenhamos força espiritual e emocional, nos ligando, nos conectando ao Eterno, ao Altíssimo, a Deus. E falar nisso, tenho aqui conteúdo de 2 cartas do pároco de Colatina, Padre José Valdecir Romão, pároco e cura da Catedral. Ele fala, por exemplo, sobre o dízimo. Vamos ver o que ele diz. Quero falar ao vosso coração agora, com carinho de pastor, sobre a força do nosso testemunho. Neste ano, com o tema Sereis Minhas Testemunhas, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, somos chamados a testemunhar o Cristo ressuscitado onde estivermos. Você já percebeu o quanto o mundo está precisando de testemunhas? Já dizia o Papa Paulo VI, hoje nosso santo São Paulo VI, o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Sendo assim, todos nós somos chamados a ser testemunhas do Cristo, começando em nossa casa, na comunidade de fé, na sociedade. E como testemunhar? Falando do quanto Deus tem sido bom para você, das maravilhas que Ele fez e faz na sua vida. Temos que testemunhar o amor de Deus. Uma outra forma de ser testemunha e missionário é agradecendo a Deus com o dízimo, por exemplo. Poder se apresentar diante do altar do Senhor para dizer muito obrigado pela família, pelo trabalho, a saúde e tudo mais que Ele tem nos proporcionado, não tem preço. Como disse o Padre Zezinho em uma de suas canções, dentro do meu envelope vai também a prece do meu coração. Ponho nele a minha vida em sinal de gratidão. Com o dízimo que consagramos ao Senhor Deus, temos a oportunidade de testemunhar que somos gratos pelo muito que Ele nos tem dado. Como lemos na palavra, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 6º ao 7º, saibam de uma coisa: quem semeia com mesquinhez há de colher. Quem semeia com generosidade há de colher. Cada um dê conforme decidir o seu coração, sem pena ou constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. E ele diz também, em outro texto, o assunto é muito importante para nós católicos que cremos em Deus e buscamos a nossa salvação. O dízimo. O dízimo que consagramos a Deus como expressão de nossa fé. Muitos cristãos sabem apenas que a palavra dízimo, em sua expressão linguística,
significa 10%, a 10ª parte, mas desconhecem o sentido fundamental que é o da fé. No livro do Levítico, capítulo 27, versículo 30, está escrito: todos os dízimos do campo, seja produto da terra, seja fruto das árvores, pertencem ao Senhor. É coisa consagrada ao Senhor. E Levítico 27, 32 diz: os dízimos de animais, boi ou ovelha, isto é, todo 10º animal que passa sob o cajado é coisa santa para o Senhor. Reflita, qual é o seu cajado hoje? Será que é um computador? Ou uma prensa industrial? Ou o volante de um ônibus? Ou o balcão de um estabelecimento comercial? Lembre-se de que o cajado é instrumento com o qual o pastor realiza o seu trabalho. Será que você conquistou este cajado sozinho? Este emprego? Esta autoridade? Este conhecimento? Quando reconhecemos que nosso trabalho é uma dádiva de Deus e que nossas qualidades pessoais e profissionais são dons que dele recebemos, passamos a ver que dos frutos de nosso trabalho temos que devolver a Deus o dízimo em agradecimento. Este dízimo passa então de bem material ou financeiro para uma oferta consagrada a Deus e torna-se santo, santificando também todo o restante dos frutos desse trabalho. Qual é o fruto do seu trabalho? A nossa sociedade coloca uma uniformidade no recebimento dos frutos deste trabalho através do pagamento em dinheiro, salário, e não mais em recebimento de bens ou produtos da terra como antes. Então mudou bastante da época antiga para hoje. Portanto, é sobre este fruto de nosso trabalho que oferecemos o dízimo. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, lemos: trazei integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu e se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Nós que confiamos na palavra do Senhor, somos chamados a aceitar o desafio e fazer a experiência. Vamos consagrar ao Senhor uma parte do muito que Ele nos dá. Se você ainda não é dizimista, que tal se dar essa chance de agradecer, hein? Vamos consagrar, né, ao Senhor uma parte do muito que Ele nos dá. Isso é que é importante. Para você e sua família, rogo de Deus bênçãos e graças. É texto do padre José Valdeci Romão, pároco e cura da Catedral de Colatina. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá, se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, significa: vem Senhor, Senhor vem, um dia Jesus voltará e fará o juízo final. Vamos nos arrepender para ganharmos a vida eterna, o novo Éden. Senhor, perdão pelos meus pecados, passados, presentes, futuros. Pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Shalom, a paz.